boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar minha tela aqui para eu aparecer. Tudo em paz. Boa tarde. Adriana. Aparecer aqui com a... Até arrumei a casa, tá vendo? Tá tudo arrumadinho para... esses efeitos visuais são uma maravilha para a gente esconder a bagunça. Pois é, né, professor? Pois é, rapaz. Deixa eu já fazer o compartilhamento aqui. Já estão todos conseguindo ver o slide? Sim, professor. Tá ótimo. Beleza. Sim, professor, já estamos vendo. Pronto, eu tô só arrumando aqui a minha outra parafernália aqui. Botar a mesa digitalizadora para funcionar. Para eu poder escrever aqui. Bom, como eu havia falado para vocês, essa aula está sendo gravada, tá? Para facilitar a nossa compreensão, ok? Caso vocês queiram pegar depois, eu posso compartilhar, eu passo para a professora Leuci o link, aí ela compartilha com vocês. Então, deixa eu só ver, pronto. 15 horas, vamos deixar os outros colegas entrarem, mas mesmo assim eu já vou iniciando, tá? A gente não vai iniciar propriamente de química, né? Agora, espera aí, deixa eu me organizar. Pronto. Nós não vamos iniciar química propriamente dito, que eu preparei aqui alguns slides para que vocês possam estar preparados para o dia, né? Então, é domingo, então muitos criam, né, várias situações. Uns levam bastante água, outros bastante chocolate, outros criam essas situações, né? Muitos fazem muita oração, nessa hora o pessoal se lembra bastante, né, de orar, certo? Mas nós sabemos que nós vivemos vivemos 2 anos, né, atípicos. Infelizmente, essa pandemia, né, fez com que, além de perdermos muitos entes queridos, muitas pessoas, ainda assim a nossa educação ficou bastante comprometida. Então, acredito que foi há mais ou menos 2 semanas atrás que a professora Leuci me convidou para poder preparar um aulão. Eu gostaria de poder ajudar da melhor forma possível, né, hoje, e nesse momento eu aceitei o desafio e vamos em frente, tá? Mas vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Então, pessoal, o dia importante, né, esperado por muitos, chegou. E aí, existe uma grande necessidade de vocês saberem o que vocês devem levar para a prova do Enem, certo? Olha só, alguns pontos importantes. Primeira coisa, não esqueçam de levar o documento de identidade com foto, tá? Então, a oportunidade que vocês tiverem, já aguardem tudo direitinho. E um outro detalhe também é que quem desejar falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Professora Leuci, fique à vontade. Professora, se você puder acompanhar o bate-papo, né, deles, eu estou aqui acompanhando pelo celular, mas nunca é a mesma coisa, né? Posso, de repente, me esquecer, e aí, caso eles tenham alguma dúvida pelo bate-papo,
Se você puder me ajudar, eu agradeço bastante. Com certeza, professor. Estou aqui com o chat aberto. Estou um pouquinho rouca, mas não vou precisar falar. Tá. Isso aí fica ao seu, sob sua incumbência. Tá bom, Então, eu estou obrigado. controlando aqui na escrita. Tá bom, E então. aí, lembrando só, professor, que essa aula está sendo aberta para todas as turmas da escola. Então, aqui a gente vai ter Sim. alunos do primeiro, do segundo, Sim, até sim, do sim. 9º ano. Já vi que alguns meninos do 9º, né, e meninas estão aí presentes. Podem ficar à E vontade. aí já é uma preparação para eles também, né? Assim, Claro. eles já ficam já vão entrando nesse universo, né? É verdade. Do ensino médio, do Enem, do próprio concurso. E aí já vão conhecendo um pouquinho da química, que eles Com vão, certeza. né, ter aula. Se Deus quiser, ano que vem tem professor, que esse ano a gente não teve na escola para eles, É de verdade. química, né? Então, para alguns vai ser o primeiro contato com a disciplina. E aí, mas vai ser, eu acho que de muito valor, vai ser muito útil e assim, vai somar muito conhecimento e preparar um pouquinho, né? Dar um pouco de segurança para os Sim, meninos sim. que vão encarar a prova. Eu E espero aí poder ajudar. E a gente já agradece, professor, a sua disponibilidade, viu? A sua Obrigado. gentileza, né, de contribuir Eu com a quem gente. agradeço. Então tá. Agora eu vou ficar quietinha e olhar aqui o chat. Outro detalhe também é que eu também convidei todos os alunos de todas as turmas da noite, né? Então provavelmente devem entrar, e também os meus alunos aqui do Rio Grande do Norte, que eu já estou vendo que tem alguns aqui que já estão entrando também, porque todos Que nós coisa sofremos, boa. né? Todos nós sofremos com essa pandemia em diversos aspectos, né? Nem comentando a questão das nossas perdas de vidas perdidas, né? Que é muito triste, mas também nós tivemos muitas perdas educacionais, né? E vamos trabalhar para ajudar vocês. Então, pessoal, o que falar na prova, ou o que levar, né? O que levar na prova do Enem. Então, seu documento de identidade, caneta, pessoal. Olha só, uma coisa importante. Caneta preta, feita de material transparente. Eu não sei como é que fazem hoje em dia, né? Porque na época do vestibular, quando eu fiz, eles distribuíam a caneta. Então, eu não sei como eles estão fazendo esse ano, mas levem, de preferência, mais de uma, pessoal. Eu sempre fui muito prevenido e eu levava 3, 4 canetas, tá? É importante. O número de inscrição, certo? Ou decorado ou anotado, então vocês têm acesso lá, né, no INEP, no portal do INEP, acessam lá. Quem puder imprimir o cartão de inscrição, imprima, leve ele, tá? O documento de identidade já é suficiente, mas prevenção nunca é demais, né? Máscara, tá? Levem mais de uma, tá? Preferencialmente mais de uma, por quê? Porque vocês vão suar, a máscara vai ficar úmida, então é importante aí. Caso vocês precisem justificar a ausência no trabalho, vocês têm uma declaração de comparecimento, que é lá no portal do INEP mesmo, você baixa, imprime, e aí o fiscal, né, a pessoa responsável lá, ele vai assinar. Então, isso é para aqueles que precisam justificar de alguma forma alguma ausência em algum local, tá? Caso não necessitem, não se preocupem. E aí, o que fazer no dia da prova, certo? Então, olha só, nervosismo, eu sei que todos têm, né, da idade que eu estou, 44 anos, qualquer coisa que eu vou fazer, eu fico nervoso, mas é importante que vocês possam aprender a controlar. Vejam algumas formas, né? Pensem numa música. Escutar música não vai poder, né? Não pode estar lá o celular, então. Mas antes da prova ainda dá para você ouvir alguma coisa, né? Se concentre. Se tiver alguns amigos lá, converse com eles, para que você possa ficar o mais relaxado possível. Outro detalhe: comece a prova pelas questões mais fáceis. Alguém deseja falar? Eu, professor. Alex, vai lá, Alex. Sim, é até bom conhecer gente lá pelo Enem. Eu mesmo, quando fui pela primeira vez, conheci um grupinho. Só peço o contato dele, né? Que afinal de contas, vocês nunca mais vão se ver. Verdade.
E às vezes não, né? Às vezes tem pessoas que até o contato ajuda também, né? Você consegue ver essa questão, Mas no certo? caso, o meu, eu nunca mais vi ele. Triste. É normal. Slide falou que não estava conseguindo ouvir direito. Slide, pode ser que seja a conexão com a internet, tá? Mas tende a melhorar e se você não conseguir, a reunião está sendo gravada e eu posso disponibilizar para todos depois. Tomem cuidado com as trollagens da prova, pessoal. O que é isso, né? A prova, ela prega peças em vocês, tá? Então, eu sei que vocês mais jovens, vocês conseguem trollar todo mundo, mas às vezes a prova trola você. Então, cuidado aí, tá? Faça pequenas pausas durante a prova, certo? Depois eu vou mostrar um método para vocês que você pode adaptar. Não é um método para fazer a prova, é um método de estudo, mas você pode adaptar. Seja estratégico, até mesmo na forma de chutar, pessoal. Então, assim, são 5 alternativas. Normalmente, no Enem, tá? Uma das alternativas é absurda. É tipo assim, não vai ser aquela de forma alguma. Outra alternativa, ela está mais para absurdo do que para, né, normal. E aí você fica em dúvida entre 3 alternativas, que uma é mais ou menos certa, a outra está quase lá e a outra é a mais certa, certo? Então, são esses detalhes aí. Bom, pontos importantes para atentar, certo? Eu trouxe aqui uma imagenzinha dessa técnica. Essa é uma técnica de estudo, né? E eu aproveito e trago para vocês aqui. Então, chamada de técnica Pomodoro, certo? Pomodoro italiano é tomate, né? Então, vocês têm o que aqui, ó? Veja que ele divide o intervalo em 25 minutos de estudo, né? Então, você pega, o primeiro estudo aqui, 25 minutos, descansa 5 minutos. Então, a cada 25 minutos, você descansa 5, certo? E aí você completa um ciclo aqui de estudos. E aí, ó, quando você completa o ciclo, você para 10 minutos, reinicia. Pode parar 10, 20 minutos e reinicia. Claro que no Enem você não vai fazer desta forma, porque lá tempo é precioso. Mas se chegar algum momento que você está com a cabeça muito cheia, né? Chegou em um momento da prova, então veja o número de questões que tem, e aí você divide o número de questões, você vai dizer, olha, eu faço aqui 5 questões, a cada 5 questões eu dou uma parada 1 minuto, fecho os olhos, respiro, tomo uma água, tá? Levem água, hidratem-se. Quem gosta de chocolate, aproveite, né? Então, é interessante, ele dá uma sensação de tranquilidade, né? Devido às substâncias que são liberadas lá. Então, toda técnica, pessoal, para se fazer essa prova, ela é válida, tá bom? Mas, outro detalhe, o que é que mais cai em química, né, na prova do Enem? Isso, infelizmente, a gente poderia ter passado isso para vocês durante o ano, mas, independente de vocês terem visto ou não, eu vou passar para vocês aqui, para que vocês possam saber algumas porcentagens do que mais cai, tá? Então, olha só, o que mais caiu é sobre química orgânica, compostos orgânicos. Esse assunto vocês veem na 3ª série. Segundo que mais caiu, leis ponderais e estequiometria. Depois, ó, reações inorgânicas, termoquímica, modelos atômicos e distribuição, propriedades das substâncias e forças intermoleculares, cinética química. Então, esses primeiros aqui, ó, os 3, 4, 5, esses 7 primeiros, eu trouxe questões aqui para a gente abordar. E as outras questões são mais diversas, tá? Então, ainda cai equilíbrio, soluções, estados físicos, radioatividade, isomeria, e assim por diante, certo? Então, eu vou trazer questões específicas, que a gente vai trabalhar o conteúdo um pouco, e depois fazer a questão. E, por último, eu vou trazer questões diversas, para que naquela ideia de vou chutar, como é que a gente vai usar a técnica do chute aqui, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam compreender é que química, ela é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então, nas questões, lá vão ter abordagem de materiais e transformações sofridas por eles. Em certos casos, a gente precisa calcular ou não.
Mas vamos lá, você chega assim, eu não sei fazer determinados cálculos. Tenta fazer sempre, pessoal, por regra de 3 simples. Faz depois a regra de 3, monta meios pelos extremos, e aí você consegue, né, muita questão. Outro detalhe, o enunciado das questões diz muita coisa, às vezes a resposta está lá. E nós vamos ver isso em algumas questões aqui, tá? Bom, já que eu coloquei aqui por ordem, né? Aquela ordem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, essa ordem aqui. Então, eu vou começar com compostos orgânicos, depois a gente vai para leis ponderais de estequiometria e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Funções orgânicas. Primeira coisa, química orgânica é a química que estuda o carbono, certo? Os meus alunos aí, daqui do RN, né, tiveram ainda a oportunidade de ver alguns pontos aí, a química do carbono. Dentro da química do carbono, nós temos as funções que representam estruturas orgânicas que têm propriedades e características específicas, tá? Então, a primeira delas aqui em cima, ó, são os hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos são compostos por carbono e hidrogênio, tá? Na estrutura só tem isso. Então, você percebe aqui, ó, que tem uma estrutura de hidrocarbonetos. Temos os aletos orgânicos. Aletos, pessoal, tem carbono e hidrogênio e também tem os halogênios, que são os principais: flúor, cloro, bromo e iodo. Lá na tabela periódica é o grupo 17 da tabela, tá? Temos a função álcool, né? Que em toda a estrutura da função álcool, ela possui essa hidroxila aqui, ó, OH. Mas veja bem, todas as funções orgânicas, todas elas, sem exceção, sempre vão ter o quê? Carbono e hidrogênio, tá? Então, aqui, a função álcool tem hidroxila, função cetona tem essa característica aqui, ó, que é chamada de carbonila, tá? Função aldeído tem essa estruturazinha além do carbono e do hidrogênio, tem essa aqui, ó, que ela é chamada de aldoxila, tá? Tem também o ácido carboxílico, além do carbono e hidrogênio, tem essa estrutura aqui, ó, que é chamada de carboxila. Tem a função éster, que tem essa estrutura aqui, ó, C dupla O. E aí tem as duas extremidades, e nas duas extremidades sempre nós temos hidrocarbonetos, compostos com carbono e hidrogênio, certo? Eu sei que é muita coisa para vocês compreenderem agora, mas eu estou fazendo assim uma pincelada para a gente chegar lá na questão, certo? Função éter tem um elemento diferente de carbono e hidrogênio entre dois carbonos, e ele é chamado de heteroátomo, certo? Heteroátomo. E aí tem a função amina, aí já vem, olha só, uma coisa interessante. Função álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster e éter, tem oxigênio, são chamadas de funções oxigenadas. Já a função amina, amida, nitro e nitrilas, que são os nitrocompostos aqui, o nitro, tá? Essas aqui têm nitrogênio. Então, olha só, além do carbono e hidrogênio, na amina nós temos NH3, certo? Que é a amônia. Na amida, já tem aqui, ó, C dupla O, NH2. Já no nitro, sempre vai ter carbono e tem um NO2 ligado. Nitro, aqueles carros lá, né, de Velozes e Furiosos, que eles usavam nitrox, então, ó, tem tudo a ver aqui, tá? Nitrometano, nitroetano. Já tem as nitrilas, que é o C com a ligação tripla com o nitrogênio. E aí nós temos os compostos de enxofre, tá? Que também são chamados de mercaptanas, certo? Então, resumidamente falando um pouco sobre as funções orgânicas. E aí vamos para uma abordagem, né, de questão. Pessoal, normalmente eles pedem o seguinte no Enem, ou pedem uma nomenclatura, ou pedem identificação de funções orgânicas. Então, todas essas questões que eu trouxe aqui, elas são de Enem de alguns anos, tá? Pode ser de 2003, 2004, até 2021, que eu trouxe muitas questões aqui. Ah, desculpa, 2020, né? 2021, senão eu estava com a prova aqui na mão. Então, a questão aqui, ó, do Enem, se eu não me engano, essa aqui é de 2003, e diz assim:
A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Pessoal, uma dica nessa questão. Vocês vão logo ver esse texto aqui. Perceba que esse texto ele é informativo. E aí, nessa hora, a dica que eu dou é o seguinte. Dá uma olhada nas alternativas e você aí pensa, será que essa questão, com esse texto informativo, eu já vou pegar a resposta aí? Você percebe que não, né? Porque você vê nas alternativas éter, éster, fenol, aldeído. Então, você vê que você vai precisar olhar a estrutura que está aqui, e vai olhar essa questão, né, tentar identificar, certo? Então, a gente vai trabalhar isso aí, ó, e vamos ver agora no outro parágrafo aqui. Eu estou olhando aqui o bate-papo agora também, aí Matheus estava dizendo que estava estudando termoquímica, né? Pois estude, Matheus, um pouquinho, que com certeza vai ter alguma coisa de termoquímica. É normal. Então, continuando. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada como ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se os grupos característicos de quais funções? Aí você vai olhar, você já vê aqui, ó, que tem tudo isso aqui, pessoal, é carbono e hidrogênio. Como é que a gente descobre? Tá? Aí aqui, ó, tudo que está aqui, ó, carbono, ó, nessas quinas, né, vértice, vamos lá, considerar uma figura, nesses vértices tudo é carbono, certo? Aí tem hidrogênio, por quê? Característica do carbono, o carbono, pessoal, sempre faz 4 ligações, por isso que ele é chamado de quaternário. Ele sempre faz 4 ligações, e a gente sempre completa o carbono quando não usa outro elemento a não ser o hidrogênio, certo? Então, como é que você vai saber aqui quantas ligações o carbono fez? Veja bem, você vê aqui os traços. Eu coloquei um carbono aqui. Você vê que aqui tem 2 traços e desse lado tem mais um. Então, aqui o carbono já fez 3. E aí, eu completo com hidrogênio. Isso é uma dica para vocês saberem, certo? Percebam que, além do carbono e hidrogênio, tem oxigênio, né, por todo lado. Então, essa função, ela é uma função oxigenada, porque tem oxigênio na molécula. E aí eu vou olhar o seguinte, ó. Eu vou olhar que tem isso aqui, certo? OH, e tem esse daqui, ó. Veja bem, ó, tem OH, tem esse, ó, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer os semelhantes. Vou circular os que tem OH, certo? Vou fazer que tem esse OCH3 e vou fazer aqui um triângulo que tem nesse aqui. Então, veja bem, OH, esse anel aqui, ele diz alguma coisa, tá? Ele é chamado de anel aromático ou anel benzênico. Anel aromático. Quando eu olho o OH, eu vou dizer, pronto, já sei, função álcool. Ih, já saiu a resposta ali, né? Mas, rapaz... Mas vamos lá. Função álcool. Mas você diz assim, tem álcool aqui? Tem. Olha só. Aí, marquei essa. Aí é nessa hora que você erra. Por quê? Quando eu tenho o OH ligado a um anel aromático, eu estou diante de uma função fenol. Certo? OH ligado a anel aromático. Esse anel aromático pode aparecer com essas ligações assim, ó, intercaladas, ou ele pode aparecer assim, ó. Fazer um desenho aqui. Não está perfeito, mas vamos lá. Parece com essa bolinha aqui, representando o ciclo. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é anel aromático, certo? Esse grupo aqui, ó, quando você vê OCH3, ele é chamado de grupo metóxi. Metóxi. Característica, pessoal, de uma função, né? Que aí a gente vai ver aqui, certo? Função éter, ok? Então, a gente vai olhar aqui, ó, e vai ver essa característica. Esse outro aqui, o triângulo, isso aqui é uma carbonila, característica de função cetona.
Então, a gente vai ver, e do outro lado, mesma coisa, ó, fenol e aqui éter, né? Aí, ó, na hora que a gente vê aqui a função éter, função fenol. Por que não cetona? Porque não tem nas alternativas. Então, muito cuidado e atenção quando tiver anel aromático. Se você tiver o OH ligado a um anel aromático, você está diante de uma função fenol, certo? Esse grupo metóxi, ele sempre aparece aí. Agora, a função éter, vamos lá. Como é que é a função éter? É assim, ó. Quando eu tenho um elemento diferente de carbono no meio, entre dois carbonos, né? Então, a gente é chamado de heteroátomo. Aí você pode me perguntar, mas professor, aqui não tem. Tem, olha só. Vou dar um zoom aqui nessa situação e fazer aqui, ó. Tá assim, ó. O, aí tem CH3. E o que é que tem aqui? Ó, o que é que tem aqui? Aqui, pessoal, tem nada mais, nada menos que outro carbono. Então, ó, veja o que é que aconteceu. O oxigênio no meio de dois carbonos. Heteroátomo, grupo metóxi, característica de função éter. Certo? Na dúvida, você vai olhar e não lembra do grupo metóxi. E agora? Mas aí, dá uma olhada nesse anel aromático, vê se o OH está ligado, você já tem fenol. Aí você já mata aí 3 alternativas, A, D e E, não pode ser. Ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra C. Aí a dica que eu dou, éster, que está na letra C, nunca vem na ponta, normalmente vem no meio da estrutura. Ou no meio, e se vier aqui, nesse lugar, ele vai vir com a continuidade, vai ter uma estrutura mais aqui, por exemplo. Certo? Então, essa é uma dica. Ok? Na dúvida, já sabe como proceder diante dessa questão aí. Tá bom? Adriano, Alex Oi. estava com a mão levantada. Sim, diga Alex. aí. Fala aí, Alex. Não, professor, era porque o senhor estava falando das questões de Enem, que eles têm um Sim, texto introdutório, isso. e que, assim, a maioria das vezes esse texto, assim, é só para encher linguiça, que, assim, não É, é o finalzinho lá, que é é. a outra questão de fato. Na verdade, assim, é para ele dar a ideia de informação, né? Ele informa sobre o que ele está falando, por exemplo, ele falou aqui da curcumina, então ele está dizendo, a curcumina é encontrada onde, vem onde, então, para a gente, para nós, professores, né, a gente fala o quê? Que é uma contextualização, certo? Mas realmente, eu confesso a você, que tem muitos textos que é só para você ficar perdido, né? Mas eles têm essa questão de informar a pessoa, porque, por exemplo, se ele só falasse assim, aqui está a estrutura da curcumina, identifica as funções, então ele ficava muito mecânico. E algumas pessoas são muito curiosas, dizer, e curcumina, onde é que a gente encontra? Né? Então ele contextualiza a ideia, né? Uma coisa importante, tá? Isso é uma dica importante, veja bem. A gente percebe isso aí, às vezes, essa informação que está nessa questão, ela pode ajudar em outras. Por exemplo, às vezes ele está falando sobre a curcumina em outro lugar, e aí ele, por acaso, nas alternativas, tem dizendo lá, a curcumina, que é o açafrão, serve para tempero, etc. e tal, e às vezes é a resposta. Já ocorreu isso aí, tá? Mas aí a dica que eu dou é, deem uma olhada no texto, façam uma leitura dinâmica e olhem, vejam assim, rapaz, esse texto aqui, ele vai me ajudar nessa questão? Se ajudar, você volta o texto e lê com tranquilidade. Se não ajudar, você já está informado, parte para a questão, certo? Outras pessoas usam até a técnica de fazer a questão ao contrário, né? Ele já começa com o enunciado da questão, depois volta para o texto. Eu não aconselho isso, eu aconselho vocês trabalharem com leitura dinâmica, e aí ajuda bastante, tá? Mas ele serve para contextualizar no espaço, vamos dizer assim. Questões de geografia, de história, né? Situar você até espaço e tempo, tá bom? E língua portuguesa nem se fala, né? Língua portuguesa, a parte argumentativa, o texto, ele tem uma influência muito grande, tá? Quem desejar falar, tá? Só levantar a mão e a professora vai me ajudar. Mas vamos lá.
Adriano, além do estequiometria. que, Oi. Pois não, pode falar, Leandro. um dos propósitos do Enem é fazer essa ligação entre as áreas do conhecimento. Isso. Né? Então, aí você tem até um conhecimento culinário, né? Você traz um elemento da cozinha, da gastronomia, e você vai trazer ele para dentro da química. Isso. Então, isso é que torna a questão interessante. Verdade. Né? E o aluno perceber que a química é, sim, uma disciplina útil, né? Isso. E que está no nosso dia a dia. Isso faz parte do nosso dia a dia. E outro detalhe, pessoal, nós não vamos escapar da língua portuguesa. No novo ensino médio, só para vocês terem ideia, né? Competências gerais. Uma das competências gerais de todas as disciplinas é a argumentação. Então, em todas as disciplinas, nós teremos a língua portuguesa inserida no processo argumentativo. Então, uma questão como essa, né, que a gente vê essa parte contextual, ela é nada mais, nada menos que uma questão, né, não meramente, mas assim, ela tem uma argumentação. Ele está dizendo o quê? Olha só, estou falando sobre a curcumina, mas eu estou argumentando isso. Ela não prova nada, mas ela já traz uma contextualização, né? Mas vamos lá. Próximo assunto, estequiometria. Pessoal, isso aqui vocês não escapam. A dica que eu dou, sempre tentem usar regra de 3, porque estequiometria é regra de 3. E simples, tá? Tem sempre 2 elementos. Se A está para B, C está para C, e assim por diante. Meios pelos extremos e está resolvido. Mas vamos lá. Cálculo estequiométrico, pessoal, é o cálculo de quantidade de substância em uma reação química. Então, ele dá um exemplo aqui básico. A gente vai fazer uma questão já já. Calcule a massa do óxido de cálcio a partir de 2 gramas de cálcio metálico segundo a reação. O Enem ainda ajuda bastante. Ele diz assim, calcule a massa do óxido de cálcio. Aí ele coloca entre parênteses, CaO. Então, a gente já sabe que é esse. A partir de 2 gramas de cálcio metálico. Aí coloca entre parênteses, Ca. Aí você não precisa se incomodar tanto, né, com isso aí. Mas ainda eu aconselho, a questão de nomenclatura de compostos é importante, tá? Então, ele quer saber o quê? Veja bem. Ele quer saber a massa desse a partir desse. Então, aí eu olho, mas tem oxigênio. Ele não quer saber do oxigênio neste momento. Então, eu tiro, não é oxigênio para sempre. Eu só esqueço ele um pouco. Caso a questão ela peça e envolva o oxigênio, aí sim. Mas aqui nós só vamos trabalhar com quem? Cálcio metálico e o óxido de cálcio. Certo? E aí nós temos aqui, ó, achar a massa de óxido de cálcio a partir de 2 gramas. Então, isso é um caso de estequiometria, que também é chamado de cálculo estequiométrico. E aí, o que é que a pessoa precisa saber? Para conseguir resolver qualquer questão, a gente precisa saber o significado de mol. E o que é um mol? Então, mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 quantidades de alguma coisa. Tá? 1 mol de pessoas são 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui tem 6,02 porque é a forma mais precisa. Mas o Enem ele costuma utilizar só 6 elevado a 10 a 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Então, quando eu digo que é 1 mol de cadeiras, 6 vezes 10 elevado a 23 cadeiras. Ou seja, é um número enorme, né? É chamado de 6 sextilhões, certo? Outra coisa, 1 mol é igual a 22,4 litros de qualquer coisa quando eu tenho isso aqui, ó, CNTP, que é condição normal de temperatura e pressão. E 1 mol é o igual a massa molar. Onde é que eu acho a massa molar dos elementos? Na tabela periódica. Normalmente é dada ou a massa molar do composto ou a massa molar dos elementos, tá? Então, dependendo do que a questão pede, você vai usar um dos 3, não usa os 3 juntos, ok? Aí, vamos lá. Tem essa técnicazinha aqui, né, que ele usa 3 linhas. Vamos ver o que é. Essas técnicas podem ajudar a tornar fácil, né? Então, olha só, escrever as 3 linhas, relacionando as devidas substâncias, montando a regra de 3. Aí, a equação é assim, ó, Ca mais meio de O2 forma
CaO, o que nós vimos lá nos slides anteriores. Então, antes da seta, tudo que eu tenho antes da seta é reagente. Tudo que eu tenho depois da seta é produto. Então, ele está dizendo a quantidade em mols, porque química a gente sempre trabalha com mol, tá? Quantidade em mol de reagente é equivalente a mol em produto. Fazendo a conversão de cada um, eu tenho a informação. Que tipo de conversão? Eu posso converter para quantidade de moléculas, que é essa primeira aqui, ó, 6 vezes 10 a 23. Eu posso converter para volume na CNTP, que é igual a 22,4. Eu posso converter para massa, que aqui é dado em grama por mol. Certo? Beleza. Aí a gente vai lá para o exemplo. Calcule a massa de óxido de cálcio obtida a partir de 2 gramas de cálcio metálico, segundo essa... E ele dá, a massa do cálcio é 40, a do oxigênio 16. Mas, professor, onde foi que ele pegou? Nessa hora, já que ele deu, você esquece. Mas ele pegou lá na tabela periódica. Certo? E aí a gente vai. Olha a regra das 3 linhas, né? Primeiro a gente escreve mol e mol. Só que ele disse que é 1 mol aqui. Como foi que ele achou? Volta para a reação e a gente tem assim, ó. Todo número, aqui tem um número antes do elemento, certo? Antes do elemento sempre tem um número. Então, nós temos aqui, ó. Quando não tem nada, o número é 1. Veja que aqui tem meio, ó. 0,5. E aqui 1. Então, ele está dizendo que aqui tem 1 mol de cálcio está para 1 mol do óxido. Por que que eu estou usando só os dois? Porque ele quer trabalhar só isso. Aí a linha 2 é a linha da conversão. Certo? A gente vai converter já já. E aí, ó, 1 mol de cálcio, né? Que a gente vai saber quanto é. Só que ele diz o quê? Ele diz que ele quer saber a quantidade do óxido a partir de 2 gramas de cálcio só. Quem é que pediu isso? A questão. Certo? Aí ele vai o quê? Ó? Número de mols, a primeira linha. Segunda linha, a gente vai converter isso aqui para quê? Porque aqui ele está dando em grama. Então, a gente vai transformar isso aqui em massa. Então, está quase pronta a regra de 3, né? Aí, fazendo a conversão, a gente tem isso aqui, ó. 1 mol de cálcio é 40 gramas. Por quê? Porque na questão, veja bem, aqui, ó. Ele disse que cálcio é 40 e oxigênio é 16. Beleza. E ele disse, então, se aqui eu só tenho cálcio, 40. Só que o óxido de cálcio, que é CaO, é 56. Por quê? Porque o CaO, eu tenho cálcio e tenho oxigênio. Cálcio vale 40, oxigênio vale 16. E aí eu somo tudo, 40 mais 16, 56 gramas. Está montada a minha regra de 3, depois foi feita a conversão. Ó, regra de 3 simples. O que é que vai ser feito aqui? Meios pelos extremos. Então, 40 vezes x igual a 2 vezes 56. Aí, ó, x é igual a 2 vezes 56, dividido por 40, e vai dar o valor que está aqui, ó. 2,8 gramas de óxido de cálcio produzido. Então, se eu tenho 2 gramas, eu vou produzir 2,8 gramas de óxido de cálcio. Vamos lá, professor, fiquei doido. Você vai pensar o seguinte, pessoal, numa coisa bem do nosso dia a dia. Vamos pensar numa receita de qualquer coisa, de bolo. Na receita de bolo, a gente tem assim, para fazer um bolo, 3 ovos, 1 quilo de farinha. Né? Mas vamos dizer que eu não vou usar a receita original, porque eu quero fazer só metade. Então, eu vou ter que pegar os ingredientes, pessoal, e partir tudo para metade. Meio quilo de farinha e ovo em meio. Eu vou ter que partir a gema assim, ó, no meio. Não sei como vai fazer não, mas vai ter que partir, tá? Então, mas não, eu não quero fazer uma receita, eu quero fazer 2. Eu não posso usar só 1 quilo de farinha e 3 ovos. Eu tenho que pegar 2 quilos de farinha e 6 ovos. O que é que está acontecendo aqui? A receita original é a número 2. A receita original diz que essa reação tem 40 gramas de cálcio e 56 gramas de óxido de cálcio. Mas ele não quer a partir da receita original, ele quer apenas quanto que eu tenho que colocar dentro da minha receita de óxido de cálcio se eu tiver apenas 2 gramas, certo? E aqui a gente pode usar até aqui uma lógica, veja bem. De 40 para 2, a gente tem quanto a menos? Aqui a gente tem 2, tem 20 vezes menos.
significa dizer que aqui, se eu dividir por 20, dá 2. E aqui, pessoal, se eu dividir por 20, também dá 2. Certo? Então, essa proporção, ela é sempre igual. Eu já estou falando para vocês de uma lei chamada Lei de Proust, Lei das Proporções Constantes. Certo? E aí, beleza, aqui ele dá uma dica, ó, não esqueça dessa relação. Um mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23 de alguma coisa, é igual a massa molar, que nós achamos aqui, ó, a massa molar, 56 gramas, de uma substância ou molécula, e também igual a 22,4 litros na CNTP. Mas, normalmente, o que eu já percebi nas provas de Enem de Química é que eles dão esses valores, tá? Então, fica mais fácil para a gente poder compreender, certo? E aí a gente vai para a questão do Enem, certo? Aí a gente vai aqui, ó. Isso foi em 2010, ó. O fluo é usado de forma ampla na prevenção de cáries, por reagir com a hidroxiapatita presente nos esmaltes dos dentes. O fluor forma a fluorapatita, um mineral mais resistente ao ataque ácido decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes. A reação de dissolução da hidroxiapatita é... Aí tá lá, e você olha essa reação e você, pronto, eu já não vou fazer mais nada, né? Mas vamos lá, ele já deu aqui, ó, hidroxiapatita, ele já disse quem era, é isso aqui, ó. Essa é a hidroxiapatita. Ele já dá a massa dela todinha, 1.004 gramas. Ele dá a massa desse aqui, ó, que é 96, e dá a massa do cálcio, que é 40. Ele diz, supondo-se que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, por esse primeiro, o ataque ácido que dissolve 1 miligrama desse material ocasiona a formação de aproximadamente, aí ele diz, não sei o que, de íons, né? E agora, vamos lá. Veja que essa questão, pessoal, ela é um pouco mais complexa, mas eu trouxe para vocês terem uma ideia, né? Compreendendo essa daqui, as outras ficam mais simples. Aí, olha só. Primeiro, vamos lá em cima. Para resolver a questão, a gente precisa identificar o quê? Que o comparativo gira em torno da massa da hidroxiapatita e a massa total dos íons. Certo? Aí, olha só. Vamos voltar. O que é íon? É um átomo que apresenta uma carga em cima dele. Ó, aqui, ó, tá vendo essa mais, 2 mais? Então, todos esses que têm esses números em cima, como se fossem expoentes, são íons. Aí ele diz, a partir da hidroxiapatita, ele quer saber, né, a massa dos íons. Tem 2 íons aqui, ó, Ca2+, e HPO4, 2-. Perceba que o número que está antes dele já é 10 e aqui 6, é a quantidade em mol. Então, nesse aqui eu tenho 10 mols de Ca, do íon cálcio, e aqui 6 mols desse outro íon, certo? Aí, ó, vamos lá. Transformar tudo para grama. 1.004 gramas da hidroxiapatita está para 10 vezes 40. Por que 10? Porque 10 mols. 40 gramas de Ca, ele deu a massa do cálcio. E aqui, 6 vezes 96 gramas desse íon, ele já deu a massa. Fazendo isso tudo aqui, pessoal, dá 1.004 é igual a 400 mais 576. Aí ele soma essa quantidade dos íons, que dá 1.004 está para 976. Veja como não é tão difícil, né? Aí, ó, ele vai dizer lá na segunda linha, a gente vai escrever o quê? 1.004 gramas está para 976 gramas de íons. 0,001. Por que isso? Vou voltar para a questão. E ele diz aqui que é 1 miligrama. 1 miligrama é o quê? 0,001 grama. Eu vou montar aqui, ó. 1.004 gramas daquele hidroxiapatita, certo? Está para 976 gramas dos íons, que é o quê? É a soma desse íon A, aqui, ó, do íon A com o íon B, certo? Agora ele quer saber a partir de quanto? Isso aqui, ó, esse primeiro que eu montei é a receita que eu tenho, a receita do bolo. Mas ele não quer saber em 1.004, ele quer saber só isso aqui, ó. 0,001 grama vai estar para X. Veja bem, montou uma regra de 3 simples. E aí eu vou voltar lá para o cálculo.
E ele descobre que esse valor de x, quando for fazer aqui, né? Que vai ser assim, ó, 1004x está para 976 vezes 0,001. X vai ser 976 vezes 0,001 dividido por 1004. Que vai achar essa quantidade aqui, ó. 0,0097 gramas, que na hora que converter vai dar 0,97 miligramas. E aí, fazendo os cálculos, a gente vê que a letra correta aí é a letra D de dado, 0,97 miligramas de íons totais. Certo? Bom, pessoal, esse assunto, aí você diz, poxa vida, já estou desanimado. Calma, né? Calma lá. Você vai ler um pouco a questão. Aí veja bem essa questão aqui, né? Quando a Alex citou assim que tem os enunciados, né? Servem para a questão, né? Encher linguiça e tal. Mas veja que esse enunciado ajuda, porque ele dá hidroxiapatita para você identificar que ela está aqui, né? Íon tem sempre carga. Então, quando ele fala de íon aqui, ó, íons aqui nas alternativas, então a gente sabe que vai ter que somar esses dois que estão nos produtos, certo? Então, basicamente, parte de estequiometria é essa. Na dúvida, pessoal, usa sempre regra de 3 simples. Seja em qualquer questão, pode ser questão de soluções, questão de termoquímica, a regra de 3 ajuda e muito. Vamos lá. Se alguém tiver algum comentário que deseja fazer, tá? Pode ficar à vontade. Vamos agora mais aqui falar um pouco sobre matéria, né? Que a gente viu que é uma das coisas que cai também. Então, aqui o que a gente precisa compreender. Fazendo um resumão aqui, estados físicos e transformações, né? Então, a gente tem o estado sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, eu tenho fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho vaporização. Existem 3 tipos de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. Vamos lá. Evaporação. Exemplo, uma roupa secando no varal. É lenta, vai evaporar devagar. Ebulição, uma panela com água fervendo, ou seja, o aparecimento de bolhas. Calefação, é rápido. Você pegar uma gota d'água e colocar numa panela bem quente. Ela vai fazer assim, ó. Já vai evaporar rapidamente. Certo? E aí, voltando aqui, ó, do gasoso para o líquido, é chamado de condensação, do líquido para o sólido, solidificação. E aí eu tenho também do sólido, que é a letra F aqui, do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, ressublimação. Só que também pode ser chamado como sublimação, tá? Sublimação inversa e assim por diante. Isso é mudanças de estado físico. Temos os fenômenos. Fenômenos físicos, fenômenos químicos. Fenômenos físicos sofrem o quê? Eles mantêm, coloca aqui manutenção, eles mantêm a sua estrutura. Então, você pega da árvore e transforma numa cadeira. Não deixou de ser madeira. Fenômeno químico, transformação. Você pega o leite e transforma em queijo, né? Então, você vê aqui que há uma transformação. Outro detalhe importante, os fenômenos físicos, eles são reversíveis. Se eu pegar um papel e amassar, eu posso esticar ele novamente. Já se eu queimar, não dá. Então, o papel queimado é um fenômeno químico, papel amassado é um fenômeno físico. Um prego torto, físico. Prego enferrujado, químico. Tá? E aí nós temos as propriedades da matéria. As organolépticas, aquelas que são observadas com os órgãos dos sentidos. Visão, audição, ou seja, cheiro, características visuais, sabor, tato, olfato e assim por diante. Temos as propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tenacidade e dureza. Ponto de fusão é o ponto em que aquela substância derrete. Ponto de ebulição é o ponto que a substância ferve. Densidade a gente calcula para saber se a substância ela é mais pesada do que outra, certo? Dureza, tenacidade, tem as características aí, né? Então, dureza, saber se aquela matéria ela apresenta uma certa dureza. Tenacidade, elasticidade. Solubilidade,
característica que uma substância pode ser dissolvida em outra, o quanto que ela pode ser dissolvida. E aí nós temos também as propriedades gerais. Impenetrabilidade é o quê? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Divisibilidade, que eles podem ser divisíveis. Elasticidade. Inércia, propriedade que a matéria tem de manter-se naquele estado. Aí tem massa, volume, compressibilidade, propriedade que a matéria tem de sofrer compressão. Certo? E aí nós temos também as características, né? Aqui, ó, no estado sólido, as moléculas são mais agregadas. No líquido, são pouco agregadas. E no gasoso, elas já estão todas desagregadas, se movimentando em todas as direções. Certo? Um resuminho sobre matéria. E aí a gente vai para uma questãozinha do Enem, mais uma vez. E aí diz assim, ó. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Aí ele quer saber, que transformação é mencionada no texto? Olha uma característica interessante desse texto. Ele é informativo, mas ele tem a resposta, né? Então, quando ele diz o quê? Ele diz falando sobre a água. Quando ela recebe calor, algumas das moléculas do líquido se transformam em vapor, começa a subir. Que tipo de transformação é que vai acontecer? Fusão, derretimento, sólido para líquido. Liquefação, gasoso para líquido. Evaporação, líquido para gasoso. Então, aí a gente tem, ó, que a resposta é evaporação. A água evapora. Detalhe importante, pessoal. Essa é uma questão que você não precisa também aprofundar tanto seu conhecimento. Se você levar em consideração o dia a dia, você fica, vamos lá. A água está lá, o sol, aí ela, né, sobe para a atmosfera, evapora, né? Então, uma questão bem simples aí. Esse é o tipo de questão que vocês não podem fazer o quê? Vocês não podem demorar tanto, certo? Aí pronto, a gente já fez o quê aqui? 3 questões. Você diz, estou cansado. Baixa um pouquinho a cabeça, fecha os olhos, respira 1, 2 minutos e volta para a próxima questão. E diz assim, produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. A mistura ferveu, começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram? Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante? As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar? Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos? Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido. Aí a gente vai no segundo parágrafo e ele diz assim, ó. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar. Significa que houve uma transformação química e ela produziu rapidamente o quê? Essa fumaça que ele está dizendo, os gases tóxicos. Certo? Então, mais uma, e aí a gente percebe que o texto nos ajuda a responder à questão. Ok? Mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida, eu estou acompanhando aqui, tá? Pelo bate-papo. E qualquer coisa, é só perguntar. O professor Leoci está dizendo aqui, dá para acertar numa boa, né? Então, ó. Que bom, né? Que a professora de língua portuguesa está aprendendo química hoje. Maravilha! Beleza. E aí, ó, nós temos aqui a classificação de sistemas, tá? Aí nessa hora a gente entra em quê? Substâncias puras e misturas, que é
A gente vê esse assunto no 9º ano, primeira série, né? Repete lá e reforça. Vamos lá. Os sistemas eu tenho de 2 tipos, homogêneos e heterogêneos. Homogêneo apresenta uma fase. O que é isso? Quando eu olho para o sistema, pessoal, vou até desenhar aqui um potinho aqui, ó. Aqui eu tenho água e sal. Mas vocês só sabem... Opa! Faça mesmo, Leoci. Então, aqui, ó, eu digo, pessoal, aqui tem água e sal. Mas vocês só sabem que tem água e sal porque eu disse. Mas não parece. Então, aqui eu tenho apenas uma fase. Aí, ó, sistema heterogêneo. Pessoal, aqui eu tenho água e óleo. E aí vocês vão saber por quê. Porque eu tenho 2 fases, tá? Eu pergunto, pode responder aqui no bate-papo que eu estou conferindo. O óleo está na parte de baixo ou está na parte de cima? Quem responder, quem é o primeiro que responder, pronto, Matheus, está na parte de cima. Aí a gente entra aqui, ó. Vou levar um chocolate para Matheus. Alex respondeu depois. E ainda, Matheus, ó, conceito de densidade, pessoal. Muito bem. Valeu, Matheus. O óleo está na parte de cima. E aí tem um outro conceito, pessoal. Essas substâncias não se misturam. Por quê? Porque por causa de um fenômeno, também uma propriedade chamada de polaridade. No momento em que a substância é dissolvida, se as polaridades forem diferentes, elas não se misturam. Por exemplo, aqui, água e óleo. A água, ela é polar. Aí a gente vai saber se é polar ou não de outra forma, tá? Resumidamente falando, grosseiramente falando, a água é polar e o óleo é apolar. Com isso, eles não se misturam. Além do que o óleo ser menos denso que a água, ele vai boiar, né? Ele vai para a parte de cima. E a água, sendo mais densa, ela desce para a parte de baixo. Certo? Beleza. Aí, ó, dentro dos sistemas homogêneos, né? Já que sabemos o que é homogêneo e heterogêneo, vamos só para o homogêneo. Nós temos as substâncias puras, que podem ser simples ou compostas. Substâncias puras apresentam apenas um elemento, mas aí você pode perguntar, professor, mas tem 2. Certo. Tem 2 do mesmo elemento, do oxigênio. Aqui tem 3 do mesmo elemento, ozônio. Composta, apresenta elementos diferentes. Ó. Aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio, que aí tem água. Certo? Substância pura. E aí eu tenho uma mistura. O que é uma mistura? É quando eu pego essas substâncias e junto. Vou pegar, misturar água com sal, água com açúcar, água com areia, aí eu vou ter uma mistura, certo? Essa mistura, ela pode ser homogênea e pode ser heterogênea. Como eu falei aqui, ó, aqui eu tenho em cima, como eu desenhei aqui, eu desenhei esse aqui, eu tenho água e sal. Mas aí o quê? É uma mistura homogênea. E aí, ó, vamos para o heterogêneo. Eu posso ter uma substância pura heterogênea, como água e gelo. Ah, mas água e gelo é água. Só que quando eu vou lá e vejo no copo, tá o gelo lá boiando e a água aqui. É uma substância apenas, a água. Mas ela é o que aqui nessa situação? Ela está uma parte no estado sólido e outra parte no estado líquido. E no heterogêneo eu também tenho uma mistura. Ele dá como exemplo o granito, né? 3 fases. Por quê? O granito normalmente é composto de quartzo, feldespato e mica, tá? Ou seja, quando tem 2 ou mais elementos, nós temos aí o granito. Por que precisamos saber disso? Para que a gente compreenda o processo de separação de misturas, que cai no Enem, tá? Então, decantação. Aqui eu vou fazer rapidinho, vou mostrar para vocês de uma forma bem didática para vocês entenderem. Decantação aqui no canto. Primeiro, o que é decantação, pessoal? Pega água e areia, mistura num copo e espera a areia descer. A areia está decantando. Ou seja, quem é mais denso vai para a parte do fundo. Eu estou separando. Certo? Segundo aqui, ó, do lado de decantação, filtração. No nosso dia a dia, quando vai fazer o café, bota o pó do café, antes bota o filtro, bota a água. Sai só o líquido, o pó do café fica. Certo? Ou vamos dizer que a gente bota o café na panela, faz lá o cozimento, né, ela vai ferver junto com o pó, bota o filtro e joga. Aí vai acontecer, o pó fica antes do filtro e o líquido desce no filtro. Depois do filtro. Centrifugação.
Centrifugação, pessoal, é um processo para acelerar a decantação, certo? Onde é que utiliza muito isso? Laboratório, para você fazer amostras de sangue, para as hemácias separarem do leucócito. Centrífuga é aquele aparelho que roda bem rápido para fazer a separação. Aí nós temos a destilação. O que é destilação? Exemplo, cachaça, né? Eu tenho o que aqui? Eu separo o quê? A água do álcool. Aí a água e o álcool, eles têm pontos de ebulição, ou seja, eles fervem em temperaturas diferentes. Eu aqueço, o que vai acontecer com o álcool? Ele vai evaporar. Eu pego e tiro ali a pinga purinha. Destilação simples. Quando eu tenho 2 elementos. Se eu tenho mais de 2 elementos, eu uso a destilação fracionada. E aí eu dou uma dica aqui. Se falar de petróleo, o processo de separação é destilação fracionada. Se falar de destilação fracionada, o exemplo mais comum é o petróleo. Certo? Peneiração. Peneiração a gente faz no dia a dia, né? Vou fazer um suco, vamos coar, passa a peneira. E então, beleza. Separação magnética. A separação quando eu tenho sólidos lá, que eu posso pegar um ímã e passar. Tá bom? E agora, ó, a Maré Manso está anunciando as coisas aqui. Ele combinou, né? Quando a Adriana estiver dando aula, eu vou passar e dizer as promoções. Depois eu digo para vocês o que é que está em promoção aí na Black Friday, tá? Continuando. Dissolução fracionada. Eu tenho, por exemplo, areia e sal. Aí misturou. Só que eu quero o sal de volta. Cismei, eu quero aquele sal. Boto água, o sal vai dissolver na água. Passo essa mistura de areia e água e sal no filtro. Fica a areia, a água e sal desce. Eu espero a água evaporar e eu tenho o sal separado. Certo? Flotação, nome estranho. Flotar, flutuar. Quando eu tenho sólidos de densidades diferentes. Aí ele dá um exemplo aqui. Serragem e água. Se eu colocar lá, a serragem boia e a água fica lá embaixo. Catação. Catação é no nosso dia a dia. Pega lá, vou separar o feijão ruim do feijão bom. Estou catando. Certo? Cromatografia. A gente separa cores. Tá? Então, cromatografia é mais comum em cores. Como é que eu posso fazer isso? Se você pegar em casa, pega um pedacinho de papel de filtro, uma tirinha, corta uma tirinha, bota aquele lápis de hidrocor preto, não deixa encostar na água, bota o finalzinho desse papelzinho segurando na água. O que é que vai acontecer? Esse papel vai ficar úmido, aí ele vai absorver a água, você vai ver que aquela cor preta ela começa a se separar, vai ficar amarelo e outras cores. Mas não pode deixar a preta, o pontinho encostar na água. Tem que ele fazer o quê? O papelzinho absorver, e aí você vai ver a separação acontecer. Certo? Sabendo disso, nós aí vamos ver aí os modelos atômicos. Então, eu vou juntar essas informações que a gente vai fazer questões já já. Modelos atômicos mais comuns, pessoal. Modelo atômico de Dalton. Mas isso aconteceu onde? Lá na filosofia. Leucipo e Demócrito, né? Eles chegaram e disseram assim, eu vou dividir aqui essa pedrinha, quebrar, e eles perceberam o quê? Quebraram até um ponto que eles não conseguiam dividir. Ele disse, até ficar indivisível, chamou isso de átomo. E aí Dalton, né, ele reafirmou, só que agora foi de forma científica, por meio de observações, hipóteses, né? Então Dalton diz que é o átomo indivisível, e ele comparou o átomo dele com uma bola de bilhar, maciça, indivisível, indestrutível e sem carga. Já Thomson percebeu o quê? Não, Dalton está errado numa coisa. Ele pode ser até maciço, mas ele é divisível, porque ele tem carga. Pela primeira vez, as cargas estavam sendo separadas em positivas e negativas, e Thomson, pessoal, ele descobriu as cargas negativas, que ele chamou de elétron. Esse modelo ficou conhecido como modelo de pudim de passas. E aí nós temos o modelo na evolução de Rutherford. Ele percebeu o quê? Que Thomson dizia que era o quê? Era uma esfera positiva, era como se fosse uma pasta, né? Uma geleia, no qual os elétrons estavam lá dentro dessa geleia. E aí Rutherford já percebeu que não era desse jeito, que os elétrons faziam uma órbita elíptica. E ele chamou de modelo planetário. E ainda disse o seguinte, o núcleo,
Ele era pequeno, não era tão grande quanto de Thomson. Pequeno e positivo. E aí aqui foi a descoberta do próton, certo? Chamado de modelo planetário. Já Bohr percebeu o quê? Se fosse esse modelo planetário, ia ter um momento que o elétron ia passar tão próximo do núcleo que ia ser atraído e aí iria colidir com o núcleo, daria maior confusão. E aí ele disse, não, o átomo agora não é mais, as órbitas não são elípticas, elas são circulares e são divididos por níveis de energia. E aí tem 7 níveis representados pelas camadas, cujas letras são K, L, M, N, O, P, Q. E a partir daí, pessoal, a gente descobriu a partir daí distribuição eletrônica, tá? Essa foi a contribuição. Já para a contribuição de Rutherford, número de massa, número atômico, né, que a gente tem até aquela fórmula ZA, para achar o número de massa, que é o quê? Z mais N, número atômico mais número de nêutrons. Z é igual a P, P é igual ao número de prótons, e assim por diante. E atualmente a gente tem o átomo de Schrödinger, que é o modelo atômico atual, que é o modelo da nuvem eletrônica, que é desta forma aqui, certo? Mas o que é abordado mais? Os 4 primeiros, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, agora a gente viu, por enquanto, a gente viu o quê? Sistemas, separação de misturas, modelos atômicos. Vamos, então, para uma alternativazinha, uma questãozinha aqui, ó. Sobre modelos atômicos que diz, em 1808, importante aqui, o professor vai passar uma lista de frequência, tá? Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original, A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Pessoal, esses foram o quê? Dalton estudou e ele enunciou esses postulados e diz, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. O átomo dele lá, bola de bilhar. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Quarto, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Quinto, os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, que já foi dado por Thomson. Ele já percebeu que o átomo é divisível. Também a composição, a organização do átomo e a quantização de energia no átomo. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Ele está dizendo o quê? Tem postulado aqui que ainda é válido. Qual deles? E aí a gente vai para, né? Aqui, ó. Ele enunciou os 5 postulados, então a gente vai analisar, né? Atualmente os átomos são divisíveis e não indivisíveis. O postulado dele diz o quê? Que são indivisíveis. Então esse postulado já caiu. Atualmente tem um conceito de isótopos. Então, todos os átomos são idênticos em massa, em todas as outras propriedades? Não. O número de prótons é diferente. 3. Diferentes elementos podem ser isóbaros. O que é que ele diz no 3? Diferentes elementos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, podem ser isóbaros. Ainda não. 4. Os átomos podem ser divididos numa reação química. Os átomos se transformam em íons e podem formar moléculas. Foi o que ele disse? Eles são indestrutíveis. Não, ele pode ser dividido. Eles não são destruídos, são divididos, tá? E aí, o único postulado que continua da mesma forma é o quinto. Átomos de elementos combinam com outros átomos de elementos, de outros elementos em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, esse postulado ainda é válido. A alternativa aqui, a resposta, a letra E de escola, o quinto. Ok? Então, perceba que foi devido à evolução dos modelos atômicos que a gente precisa compreender, certo? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, pessoal, escrevam ou podem falar. E estamos aqui.
Eita, Matheus. E aí, Matheus, tu marcaria qual? Diz aí. A, B, C, D ou E? Letra D, que diz assim, os átomos são indestrutíveis. Por que a gente pensa nessa questão, né? Eles realmente são, tá? Só que o que é que, na verdade, né? Ele diz assim, nas reações químicas mantêm suas identidades. O que é que ele quer dizer nesse 4? Ele quer dizer o seguinte, H2 mais meio de O2 forma água. Atualmente é assim, H2O. Só que ele está dizendo o seguinte, que o H2 mais meio de O2, esse 4, vai ser o quê? H2 mais meio de O2 do outro lado. E aí não vai ser separado, eles vão se unir para formar isso aí. Ah, professor, mas continua sendo H2 e meio de O2? Continua sendo sim, porque meio de O2 é somente um oxigênio que está aqui, um O, certo? Então é por isso. Eles mantêm as suas identidades, aí é o que ele afirma aqui, né? Ó. Os átomos podem ser divididos e eles se transformam em íons. As identidades deles podem ser diferentes porque eles transformam-se em íons, tá? Beleza. Vamos para a próxima agora, separação de misturas, hein? Olha só. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída de vapor da sauna, aromatizando-a. Então, ó, bota as folhas aqui, ó, né? A saída de vapor. O vapor pega aqui, ó, joga nas folhinhas e vai saindo o vapor com cheirinho, né? De capim-santo e eucalipto. Aí, qual processo de separação é responsável pela aromatização? Aí eu pergunto a vocês, isso aqui está filtrando? Se a gente for pensar e diz assim, rapaz, está filtrando, está usando filtro? Não. Está destilando? Sei lá, né? Destilando? Está evaporando? Está evaporando alguma coisa, mas aí a gente já fica aqui meio, né? Botar até uma interrogação. Está destilando. Está extraindo por arraste? Está arrastando alguma coisa? Ixi, está arrastando também alguma coisa, porque saiu vapor com cheirinho. Sublimação fracionada? De jeito nenhum. Decantação? Não, né? Não tem nem líquido aqui, só vapor. Fica na dúvida esses dois, certo? Pessoal, então, o que é que está acontecendo? Está ocorrendo uma extração. É a mesma coisa do chá. Quando eu tenho chá, eu boto as folhinhas na água e a água extrai a essência das folhas do chá, certo? Pensem no dia a dia. O que é que seria uma destilação? Eu teria dois elementos que eu tinha que aquecer. Veja bem, nesse caso aqui, o que é que está ocorrendo? Eu já tenho vapor aquecido. Ele está só pegando a essência e está arrastando o aroma. Então, você pensa assim, pensa no chá, lá na xícara. Quando eu coloco o chá na xícara, né? Aí o que é que acontece? A essência, né? A polpazinha lá, do saborzinho, ele está sendo arrastado por aquela água quente. Certo? Então, seria aí extração por arraste. Ele está ocorrendo, ele está extraindo o aroma. Ok? Beleza. É uma questão assim, pessoal. Eu confesso a vocês que daria uma dúvida muito grande entre a letra B e a letra C, tá? Mas aí vocês vão pensando, pensa no dia a dia, né? E aí vai dar certo. Beleza. Aí entramos agora nas reações químicas. Eu trouxe as principais aqui, certo? Principais aqui, ó. Reação de adição. Vou falar primeiro sobre a primeira aqui, ó. Isso aqui são o quê? Tipos de reação. Reação química sempre vai ter reagente antes da seta, produto depois da seta. E aí eu tenho aqui adição. Pessoal, o nome já diz alguma coisa. Adiciona alguma coisa. O que é, ó, um elemento A mais um elemento B forma outro elemento A mais B. Exemplo, H2 mais meio de O2 formando H2O. Essa é uma reação de síntese. E aí nós temos também outra reação de decomposição, análise. Decomposição está decompondo
A gente pode pegar essa mesma reação da água e fazer o contrário. H2O formando H2 mais meio de O2. É uma reação de análise, certo? Aí eu vou para a reação agora, vamos lá para a esquerda, simples troca ou deslocamento. Olha o que é que está acontecendo. A mais BC. Aí o B, o C sai e se junta a A. Ou seja, ocorreu uma troca simples aqui, certo? E aqui eu tenho uma outra aqui, lá para baixo agora, à direita, ó, abaixo da decomposição, dupla troca. O que é que eu tenho? Vai trocar tudo aqui, ó. A vai com D, B vai com C, certo? Aqui, esse vai com esse vai com esse. Isso é uma dupla troca. E eu tenho uma equação de oxirredução. Quando as cargas que eu tenho anteriores mudam. Ó, antes eu tinha aqui uma carga positiva de A, agora ficou zero. É o chamado elemento metálico. Quando é que eu sei isso, pessoal? Quando é que é o elemento metálico? É assim, ó. Se eu tenho aqui Ca2+, e forma agora o cálcio. Aqui eu tenho, do lado esquerdo, íon cálcio. Do lado direito eu tenho cálcio metálico. Por quê? É cálcio cujo número, chamado número de oxidação, é 0. Tá? Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma questão dessa. Então eu tenho adição, decomposição, simples troca, dupla troca e oxidação. Tá? Beleza. Então, olha só. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em 2 reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, tá? O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas 2 reações do processo é... Vamos ver aqui agora a imagem. Ó, o biochip, certo? E aqui é a reação. Olha só. O que é que está acontecendo aqui? Ó? A reação 1 é a equação 2, né? Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com o iodeto, gerando o íon triodeto oxigênio. Olha o que é que acontece aqui. I menos, né? O2, O2. Aqui, pessoal, se a gente for perceber, é uma equação que tem íons. Se a equação tem íons, vamos lá. A gente já pega o seguinte. É uma equação de síntese. Está formando, por exemplo, eu tenho A mais B formando somente AB? Não é. É uma equação de análise que eu tenho esse aqui, esses dois quebrando todo do outro lado? Não é. É uma equação de simples troca? É de dupla troca? Mas eu tenho carga. Pessoal, se é uma equação de carga, nós estamos diante de uma equação de oxirredução. Certo? Ah, é uma equação de complexação, ácido-base, nem fala, né? Pronto. Essas são as letras absurdas. A dúvida poderia ser entre A, B ou C. Certo? Beleza. Aí a gente entra para termoquímica. Pessoal, deixa eu só dar uma paradinha de 10 segundos, enquanto eu só pego um copo com água aqui, rapidinho, tá? Vocês vão ficar sozinhos só alguns segundos. Só um instante. Só assim vocês respiram um pouquinho. Voltei. Pronto, já trouxe logo um pote cheio para resolver. Daqui a pouco a professora vai colocar a lista de frequência aí, tá? Vamos então, pessoal, agora para a termoquímica. Matheus estava vendo essa parte aí, né? Eu vou dar uma pincelada geral aqui, certo? Em termoquímica. Então, na termoquímica eu tenho as equações termoquímicas, cálculos de ΔH e gráficos. Primeira coisa que a gente precisa saber: processos exotérmicos, processos endotérmicos. Como é que isso ocorre? Aqui em cima, né, nas equações. Processo endotérmico, pessoal, ocorre com absorção de energia. Estou absorvendo energia, ele está dizendo aqui, absorve calor, né, para que isso possa ocorrer. Processo exotérmico libera calor. Ou seja, se você está lá fazendo uma reação e ela começa a esquentar, ela é exotérmica, certo?
Características. Isso aqui, ΔH, é chamado entalpia, é o calor da reação. Processo endotérmico, o valor do ΔH é positivo, maior que zero. Ele absorve calor e na reação é assim, ó. Ele absorve calor nos reagentes. Ele recebe, tá? Exotérmico. O valor da entalpia do calor da reação é negativo, ele libera calor e esse valor ele é somado nos produtos, tá? Só que na equação termoquímica pode até aparecer assim, ó. Tem a equação A formando B, aí aparece ΔH é igual a mais 10. Positivo, endotérmico. Exotérmico, A formando B, ΔH igual a menos 10. Negativo, exotérmico. Certo? E aí a gente vai para os gráficos. Como que é o gráfico de um processo? Primeiro, endotérmico, aqui à direita, tá? Endotérmico. Veja onde é que está. Aqui está começando, ó, isso aqui é reagente e aqui é produto, aqui em cima. Como é que eu sei aqui o valor? Eu vou fazer assim, pessoal, ó. Eu pego onde ele começou, onde ele terminou, e eu diminuo. Aqui está 1000 menos 100, mais ou menos aqui, 1000 menos 100. Então, o valor daqui vai dar 900. Processo endotérmico. Veja, os reagentes começam embaixo, produtos terminam em cima. Olha o que é que acontece com o processo exotérmico. Aqui tem até ΔH menor que zero, isso aqui está até errado. ΔH é maior que zero, certo? Olha o que acontece no exotérmico. O reagente está em cima, produto embaixo. Na hora que eu tirar esses valores, aqui eu tenho 1000, aqui eu tenho 100. Aí vai ser o quê? Sempre eu faço produto menos reagente, tá? Aqui vai ser produto menos reagente, 1000 menos 100. Aqui vai ser o quê? Produto 100 menos 1000, que vai dar menos 900. ΔH menor que zero, processo exotérmico. E aqui ele diz, né? Como é que eu calculo ΔH? ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes. Ok? Então, uma pincelada básica em termoquímica. Vamos a uma questão. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Letra A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. B. O barro tem o poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Pessoal, isso aqui é conhecimento do dia a dia. É uma questão de termoquímica, sim. Mas tudo que a gente viu aqui, a gente só vai precisar do quê? De conceitos de endotérmico e exotérmico. Endotérmico recebe calor, absorve. Exotérmico libera calor. Só isso. Olha a explicação. O fenômeno ocorre porque os filtros de barro e cerâmica é a evaporação da água ao atravessar os orifícios contidos no filtro. Por quê? Porque o barro ele é poroso. Ele contém poros na sua estrutura. Que são o quê? Espaços vazios por onde a água escapa do recipiente e ela evapora no lado externo. E a evaporação é a mudança de estado físico que ocorre mediante o quê? Absorção de energia. Deixa eu colocar aqui, ó. Sólido, líquido, gasoso. Aí eu tenho fusão, evaporação, né? Aí eu tenho condensação, solidificação. Nesse sentido, pessoal, para isso ocorrer, o processo é endotérmico. Nesse sentido, o processo que é o contrário, o processo é exotérmico. Ou seja, para o gelo derreter, ele tem que receber calor. Para a água ferver, tem que receber calor. A gente vê no dia a dia, né? Bota no fogo. Agora, o contrário.
Para o gás voltar a ser líquido, ele tem que liberar calor. Para o líquido voltar a ser sólido, ele tem que liberar o calor. Então, nesse sentido é endo, ou seja, ele diz aqui, a evaporação é um processo endotérmico, certo? Elas absorvem calor e elas evaporam. Consequentemente, o que é que acontece dentro? Né? Se a água evapora fora, ela recebe calor, consequentemente, o calor que estava dentro do recipiente, ele vai diminuindo, e aí a temperatura da água que está dentro da moringa de barro, ela vai esfriando. Consequentemente, a resposta é a letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele, parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e o restante da água que são assim resfriadas. Pessoal, letra B, o barro tem o poder de gelar? Não, não é mágica, né? O barro isola a água do ambiente? A gente até poderia pensar, né? Mas como se fosse isopor? Não, porque isopor não é poroso. Letra D, o barro permite que a água se deposite na parte de fora da moringa? Não, ela só vai para a parte de fora da moringa se a moringa estiver furada, né? E a letra E, substâncias higroscópicas. Substâncias higroscópicas, pessoal, são substâncias que absorvem umidade, né? Então, ele não libera essa substância higroscópica, tá bem? Beleza. E aí a gente vai agora para um outro conteúdo chamado de interações intermoleculares. O que é isso? Pessoal, é a interação que ocorre entre moléculas, entre moleculares, moléculas, certo? Ela ocorre entre compostos iônicos e moleculares, são de natureza elétrica, certo? Compostos iônicos, pronto, vamos lá, e a gente vai agora em ligação. Compostos iônicos, é ligação iônica, ocorre entre metais e ametais, também chamado de não metais. Também ocorre entre metais e hidrogênio. Moléculas, compostos moleculares, que são chamados compostos covalentes, ocorrem entre ametais, também ametais, somente entre ametais. Certo? Então, nós temos aí essas características. E também há metais com hidrogênio, aqui nos moleculares. Ok? Essas interações, pessoal, é mais para interações de compostos moleculares. Mas vamos lá. A interação para compostos iônicos é a interação íon-íon. Então, está aqui, ó, entre compostos iônicos. São interações muito fortes, né? E aí isso é devido ao quê? Às diferenças de cargas de metais entre metais e ametais. Compostos covalentes, eles podem ter ligações de polo, de hidrogênios e forças de London. Ligações de polo é entre moléculas polares, que apresentam o quê? Cargas diferentes. Como é que eu sei que isso é uma molécula polar? Vamos lá. Diferença de eletronegatividade, escala de eletronegatividade, né? Eu tenho aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e agora os metais. A eletronegatividade cresce para cá, ó. Ou seja, o elemento mais eletronegativo é o flúor. O que é eletronegatividade? É a capacidade que um elemento tem de atrair mais elétrons para si. Ele não toma, ele puxa mais para si. Pensa numa corda, aquele cabo de guerra. Lembrei agora. Tem um lado que é mais forte, ele puxa. Ele não arranca, não, ele puxa mais para o seu lado, certo? Como é que eu decoro isso aqui, pessoal? Escala de eletronegatividade. Vamos lá. Olha só. Fon, o oxigênio e nitrogênio. Cle, Brisk, pH. Depois vem os metais. Fon, Cle, Brisk, pH. E aí o flúor é o mais eletronegativo. Veja onde está o cloro e onde está o hidrogênio. Ou seja, o cloro puxa mais elétrons para si. Aqui, ó, nessa moléculazinha de polo, se ele puxa mais elétrons para si, ele fica mais negativo. Se ele puxa mais elétrons e o hidrogênio está quase perdendo, ele fica mais positivo. Então, aqui, ó, vai gerar o quê? Duas cargas
de polos contrários, formam polos, um polo negativo e positivo. Então, por isso que é chamado dois polos, dipolo. E aí, como é interação de polo? Pessoal, interação não é colar, não é como um ímã. Se eu coloco um ímã no outro, ele pode, né? Ele pode sofrer o quê? Atração. Mas na hora que eu quebro o ímã, ele já sofre repulsão. Mas eu boto um ímã com metal, vai sofrer atração. Por que a interação é importante? Porque quando a molécula passa para o estado gasoso, ela não quebra a molécula. Isso aqui não ocorre. O que ocorre é a quebra da interação, certo? Então, eu tenho a interação dipolo-dipolo, quando ocorre entre polos. Eu tenho as ligações de hidrogênio, quando eu tenho o quê? Quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Pessoal, isso aqui é super, hiper, ultra, mega importante. Se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, o nome dessa ligação é de hidrogênio. Mas ela é uma ligação do tipo dipolo-dipolo, mas ela recebe um nome especial. Ela é dipolo-dipolo, que é chamada de ligação de hidrogênio. Somente quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, a água, quando está no estado líquido, a interação dela é a interação chamada de ligação de hidrogênio. E aqui eu tenho as forças de London. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho dipolos apenas induzidos. Isso é característica de moléculas apolares. Quando forma polos, eu tenho moléculas polares. Aí eu coloco o exemplo aqui, ó, água e óleo. O óleo, pessoal, está aqui, ó, ele tem as forças de London como interação. A água tem ligações de hidrogênio, que são um tipo de ligação dipolo-dipolo de moléculas polares. Certo? A partir desse conceito que nós vimos agora, nós vamos ver a questão do Enem. Olha só, um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. Esse princípio, pessoal, semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares dissolvem moléculas polares. Moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Tá? E aí ele dá um exemplo. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de que tipo de interação? Pessoal, ele está falando de água. Ele está falando de hidrogênio ligado a oxigênio. E quando eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, ou flúor, ou nitrogênio, eu estou diante de uma ligação de hidrogênio. Veja que ele nem fala de polo-dipolo aqui, né? Já para não confundir. Então, aqui, ó, bem simples, água, ligação de hidrogênio. Interações intermoleculares. Ok? Beleza. Vamos lá. Então, agora a gente vai para cinética química. Pessoal, cinética química analisa a velocidade da reação. Certo? Na cinética, o que é que cai no Enem? Cai isso aqui, ó. Fatores que alteram a velocidade da reação. Mas vamos ver, velocidade média. Como é que a gente analisa? A velocidade média de uma reação ocorre na variação da concentração e a variação do tempo. Certo? Aí a gente tem a lei de velocidade. Beleza. Também outra coisa importante, o gráfico. Olha, isso aqui cai muito e pega muita gente. Vamos lá. Fatores que alteram a velocidade. Eles interferem, pessoal, nas colisões entre moléculas dos reagentes. Porque na cinética existe antes a teoria das colisões, certo? Então, é preciso ocorrer uma colisão perfeita para que a reação ocorra. E o que é que ocorre? A velocidade depende das colisões. Então, concentração, superfície de contato, temperatura. Vamos lá, vou dar um exemplo. Concentração. Quanto maior a concentração, mais substância eu tenho. As moléculas estão batendo, mais colisões eu tenho. Ou seja, maior velocidade. E quanto mais bate, né? Pensa um bocado de gente junto se batendo. Superfície de contato. Veja bem. Se eu pego aquele sonrisal, né? Pega sonrisal e o sal de frutas, que é já o pozinho. Quem é que dissolve mais rápido? O sonrisal ou o sal de frutas?
A gente sabe que é o sal de frutas. Por quê? Porque aquela substância está em pó. Então, quanto mais o contato do solvente estiver com o soluto, mais rápido a reação ocorre. E a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. E aí eu tenho também o catalisador, pessoal. O catalisador é uma substância, tá? É uma substância que ela não interfere na reação, mas ela tem a característica de quê? De aumentar a velocidade. Ele já dá a dica aqui, ó. Ele aumenta a velocidade e diminui essa energia, que é chamada de energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para ocorrer uma reação. Toda reação tem energia, mas a energia mínima necessária para ocorrer a reação é chamada de energia de ativação. Olha o gráfico aqui. De novo, reagente, produto. Se a gente for ver, reagente está em cima, produto está embaixo. Isso aqui é o gráfico de uma reação exotérmica, levando em consideração a termoquímica. Olha só, quando não tem um catalisador, está aqui, ó, a montanha subindo. Quando tem um catalisador, a montanha diminui, ou seja, fica mais fácil da reação ocorrer, mais rápida. Por quê? Porque a energia de ativação diminuiu. Onde é que eu acho a energia de ativação no gráfico? Aqui, ó. Eu tenho aqui reagente. Do reagente até o topo aqui, até esse topinho aqui, ó. Esse valor é onde eu calculo a minha energia de ativação. Então, vou ter um valor aqui no gráfico e vou ter outro. Aí eu diminuo. Esse menos esse vai dar o valor da energia de ativação. Então, a característica do catalisador, ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. E aí a gente vê um processo aqui. Olha, o mesmo gráfico, né? Aí a gente já olha assim de, opa! Aí vamos lá. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe H2O2 em H2O e O2. A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico. Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela, pessoal, reação com catalase está aqui, ó, tracejado. Ou seja, a catalase aqui, ela serve como o quê? Catalisador. Catalisador faz o quê? Aumenta a velocidade e diminui a energia de ativação. A barreira para que a reação ocorra fica mais fácil. Consequentemente, a gente vai ver, ó, a letra A diz o quê? Diminui a energia de ativação. Eu nem preciso ir mais para lugar nenhum. A letra correta é essa daqui. Questão do Enem, tá, pessoal? De 2021. 2020, que 2021? Certo? Então, tá aí a diminuição da energia de ativação. Ok? E aí, agora a gente vai para diversos aqui, tá? Agora a gente vai, assim, como é que a gente pode chutar? Tá? Não sei, professor, e agora? Vamos lá. Vamos pegar uma questão e ver se a gente consegue usar os nossos conhecimentos do dia a dia para fazer. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, ainda são incipientes. Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Coisa do dia a dia, tá? Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Termoelétrica, né, que usa motores e tudo. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se o quê? A poluição da água por metais da usina, a destruição do habitat de animais terrestres, o aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera, o consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas,
o aprofundamento do leito do rio com a menor deposição de resíduos no trecho do rio anterior à represa. Então, qual seria o impacto, pessoal? Tá? Liberar CO2 porque não tem queima, né? Então não vai liberar. Então a letra C a gente já... Né? Destruição do habitat de animais terrestres? Talvez, né? Mas o correto, na verdade, seria o quê? Ela mesma, né? Poluição da água por metais da usina? Não, a usina não libera metais. O consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas? Não, né? Não vai utilizar a água. E a água, né, pode ser renovável. O aprofundamento no leito do rio? Não. Então, o que poderia acontecer como impacto aqui? A destruição do habitat de animais terrestres com a instalação de indústrias lá, né? A gente sabe que ocorreria esse impacto ambiental. Então, pessoal, aqui o que é que vocês fariam? Usa o mais óbvio, tá? O mais óbvio você pensa assim, nesse caso eu vou pensar com a minha mente e consciência ambiental. Aí você consegue fazer. A próxima. Essa aqui é legal, análise de gráfico, que isso aí é um calo para os alunos, né? Ele diz, analise a figura. Olha o que é que essa questão pede. Primeira coisa, vamos analisar. No eixo X tem o tempo, em horas. No eixo Y tem a concentração de álcool no sangue. Ou seja, estamos falando de uma pessoa que está bebendo, né? Então, eu tenho um gráfico aqui, ó. Ele fica alto, depois vai descendo. Todos eles, né? Alto, depois desce aqui, ó. Ou seja, diferentes quantidades de álcool no sangue, mas eles descem, né? Aí ele disse assim, ó, supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria concentração média de álcool no sangue ao longo do dia? Está falando em dias aqui? Não, né? Está falando hora. Variação da frequência de ingestão de álcool ao longo das horas? Frequência de ingestão? Concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens? Jamais, né? Concentração mínima, aqui tem até parte máxima. Ó. Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool? Essa é bem mais óbvia, né? Então, ele está dizendo o quê? Ó? O álcool, né? Toma uma quantidade e depois ele vai, com o tempo, diminuindo. E, por último, representação gráfica da distribuição da frequência de álcool em determinada hora do dia? Não, determinada hora não, é durante uma quantidade de horas. A mais adequada para este gráfico seria o título Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Até o próprio gráfico já está dizendo isso aí, né? Ó, estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Certo, pessoal? Ufa, quanta coisa, hein? Então, terminamos por aqui. Eu espero que eu tenha podido ajudar vocês, mas eu gostaria de deixar uma palavra, né, muito importante. Pessoal, para o sucesso ser atingido, a caminhada é longa. Ela pode ser tortuosa, ela pode ser cheia de obstáculos, e o mais interessante, nós escalamos degraus por degraus. E cada degrau, pessoal, tem um obstáculo. O que é que nós temos que fazer? Como essa imagem está dizendo, esse rapaz está aqui, né? Coloca o escudo, pessoal, o escudo do conhecimento, da força, tá? Da determinação e não desistir, e vamos subindo degrau por degrau. Pode ser que demoremos em determinados degraus, mas nós devemos persistir, certo? Com a ajuda das pessoas, com a ajuda de Deus, tá? E com isso nós vamos sair vitoriosos. Chegaremos ao topo, onde está o estandarte, esperando para o nosso sucesso ser atingido, tá? Meu agradecimento, obrigado pela atenção que vocês me deram, tá? É um privilégio eu poder estar aqui conversando com vocês, tá? Então, o privilégio é meu e eu sou muito grato a isso. Mas, antes de eu terminar, alguém gostaria de falar alguma coisa? Dúvidas, o que falar, o que fazer?
Professor, o senhor está recebendo muitos elogios aí no chat, viu? Oh, De fato, foi uma aula obrigado. muitíssimo interessante. Eu acho que vai ajudar muito nossos alunos. Muitos têm feito exatamente isso, professor, buscado esse conhecimento de forma bem autônoma, né? Porque a gente teve essa dificuldade, né, da falta de professores esse ano inteiro. Então, nossos alunos são os guerreiros mesmo. Verdade. Eles foram correr atrás do conhecimento, né? E eu acho que eles têm, sim, toda a capacidade, né, de Certamente. fazer uma boa prova, de se dar bem aí nesse Enem que vem pela frente e transpor esse obstáculo, né? Isso. E alcançar o sucesso. Então, assim, em nome da escola, de todos os alunos, o senhor faz parte também do nosso corpo docente, né, do nosso grupo de professores, a gente deixa os agradecimentos aí para o senhor, professor Adriano. Muito obrigada pela sua gentileza, pela sua dedicação. Os alunos estão aí só rendendo louvores, viu? Agradecendo muito aí pelo chat. É um prazer enorme, é um privilégio. E vamos para frente, pessoal. Pode ser que o sucesso de vocês não seja alcançado, né? A gente precisa viver muitos aspectos, mas eu confio e vocês merecem tudo. Mas vamos lá, não consegui. Estamos lá na escola para poder ajudar no momento que vocês necessitarem. Nós estamos do lado de vocês, tá? Forte abraço e sucesso na prova. Calma, leva chocolate, leva uma aguinha. Não esqueçam, cartão de inscrição e identidade, tá? Não esqueçam. Obrigada também aos outros professores que estão aqui presentes, viu? Professora Jaqueline, tem vários, não vou citar o nome não, porque pode ser que eu esqueça alguém. Ainda bem que você não falou, né? Porque senão eu ia ficar nervoso. Não, tem vários professores aqui com a gente. Todas as aulas, né, que haveriam hoje de tarde ficaram concentradas aqui na sua aula, viu, professor? Veio todo mundo para cá, então coisa boa. Foi muito bom. Uma aula muito... O professor Márcio está aqui. Tem, olha só, aluno do 9º ano, já gostou, já se encantou pela química, né? Coisa ano que vem boa. aí já teve boas noções do que virá pela frente, né? É uma disciplina realmente muito interessante. Adriano está dizendo que vai trabalhar, né? Bom trabalho. Mas vocês têm tudo para poder tornar a vida de vocês melhor, tá? Basta que vocês possam se dedicar e estamos aqui do lado de vocês para ajudar no que for necessário. Sinto muita falta da escola, dos alunos durante o dia, senti bastante. Eu ainda sou muito feliz por ainda ter podido continuar na escola, mesmo à noite, né? Na verdade, eu ia mudar, né? Eu até cancelei a minha transferência, mas o que vocês precisarem, pessoal, estou à disposição. Podem escrever para mim, peçam à professora Leoci meu telefone, podem entrar em contato, eu estou à disposição, tá? Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Tchau. Até mais, galera. Tchau, tchau.